Altura. Gálatas 5, verso 21. Ô Raquel, manda um desse aqui para ela. Vai ficar para Luana. Gálatas capítulo 5, verso de número 21. Inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Pronto. Então, na última a gente falou sobre as invejas. Paramos até nesse ponto das invejas. Ficou faltando aí a tradução sua aí é qual? NVI? Ou Nova Almeida atualizada? Thomas Nelson. Mas qual delas da Thomas Nelson? A internacional. Nova versão NVI, nova versão internacional. Todos os irmãos aí, quem na de vocês está igual a que está na tela aí, da ACF? A minha tá. Depois de inveja tem homicídios. Bebedice e usunaria. Irmão, o cara, quando eu falo cara, vamos melhorar. O irmão, o apóstolo, o Paulo, está escrevendo para uma igreja. É foda. Lembra da aula passada? Se as invejas já são praticamente inadmissíveis no nosso meio, você viu tanto, se for ver, irmão, se eu começo a ver, Paulo começa já pegando prostituição, fornicação, imundícia, dissolução, idolatria, feitiçaria, inimizade, por aí vai, irmão, você só vê desqualificação, nada que seja digno de quem faz parte da igreja. Mas ele está escrevendo para quem? Para ímpio? A igreja. Para a igreja. A igreja que estava na Galácia. Então ele está falando para os crentes. Aí vocês têm que lembrar a base. A base era o quê? Porque o povo estava voltando, querendo voltar à prática da lei. E pela lei, sem o Espírito de Deus, sem a graça de Jesus, ninguém consegue cumprir a lei. Só Cristo conseguiu fazer isso. Então, consequentemente, se alguém não cumpre a lei, o que ele vai fazer? O que é contra a lei. Sendo assim, vai sobrar para ele todo tipo de pecado que a lei condena. E aí ele está falando para os crentes que não estão vivendo pelo Espírito, mas querendo voltar à prática da lei, através apenas dos mandamentos, sem a obra de Cristo, sem a graça, que eram aqueles que queriam se circuncidar de novo, aqueles que estavam querendo voltar à antiga aliança. Ele está mostrando, a única coisa que vocês vão conseguir são esses pecados. Não tem outra forma, irmão, da gente viver a vontade de Deus se não for a graça do Senhor Jesus, se não for a ação do Espírito de Deus dentro do coração do homem. E por que isso? Alguém consegue dizer? Que no meio de pessoas praticando esses ingredientes aí, a inveja, a glutonaria. Mas por que nós não conseguimos, por nós mesmos, sem a ação do Espírito Santo de Deus, cumprirmos a vontade de Deus? Porque em Romanos Paulo fala que a lei é santa, a lei é justa, a lei é boa e o mandamento é bom.
Mas como que essa lei que é santa, justa e boa só serve para me condenar? Por que eu não consigo fazer o que está lá, se não for a graça de Cristo e a ação do Espírito Santo em mim? Vamos lá. Alguém tem que chutar aí, chuta alguma coisa. Chuta para fora, para trave. Por causa da nossa natureza pecaminosa? Por causa da natureza o quê? Pecaminosa? Nossa natureza é pecaminosa? Não sei se é o certo essa. Estou fazendo uma pergunta, nem estou criticando a fala da senhora. Adão. Vamos lá. Então vai começar tudo em quem? Adão. A senhora chegou num ponto que eu queria. Hoje eu fiz o desenho um pouquinho melhor. Então começa, ficou um pouco melhor, perto dos últimos, que eu sempre faço mais redondo igual eu, um pouquinho mais esbelte. Então, temos o primeiro camarada aqui, o Adão. É uma linha vindo para cá. Vamos lá. Que é o primeiro homem, certo? Uhum. Alguém lê para mim Romanos 5,12 aí, por favor. Hoje vou exigir um pouquinho mais de vocês na aula. Vai forçar um pouco o tique-teco aí. 5:12. Ainda bem que você colocou bem essa tradução mesmo, a corrigida e fiel, porque é uma tradução que é mais palavra por palavra, não por conceito. A NVI, irmãos, a Nova Almeida Atualizada, a Nova Versão Transformadora, até mesmo a Revista e Atualizada, são versões que elas têm uma leitura um pouco mais dinâmica. A Revista Atualizada nem tanto, mas da Nova Almeida para frente, a NAA, NVI, NVT, elas têm um conceito de tradução dinâmica. Eles tentam traduzir o conceito do versículo. A Revista Corrigida, a Corrigida e Fiel, a King James 1611, ela tenta traduzir palavra por palavra. Pegaram? As mais antigas, traduzem palavra por palavra, é o melhor, o máximo que consegue. E as novas tentam traduzir conceitos. Não estou falando nem da diferença do texto de tradução, a base de tradução. A forma que é traduzida. Então, já numa leitura dessa, a gente vai ter detalhes importantes que na outra pode ser perdido. Então, por isso que eu estou preferindo até essa leitura aí. Vê como que está na sua, vamos ver como que está na sua para ver se tem. Como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Tá semelhante a que está na tela. Vamos ver como que está na sua aí, Luana. Portanto, da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então, está o mesmo conceito, mesmo que ela foi traduzida mais dinâmica, você pode ver que a leitura é menos embaraçada na NVI. Mas no conceito está o mesmo. Então, quem foi este homem que entrou o pecado no mundo? Adão. Quem? Adão. Todo mundo participa, irmão? Quem? Adão. Só a irmã e a Luana. Participa aí, gente. Quem foi o homem? Adão. Eita. Tá faltando varão mesmo para dar um up na voz aí. E olha que mulher fala alto, hein? Mas não você esquece só, né? Então, o pecado, ele entra no mundo através de Adão. Então aqui está o mundo. O pecado vem através de Adão. Então o pecado por meio de Adão entra no mundo. É isso que o texto está dizendo, sim ou não? Sim. De forma clara.
Nós só vamos interpretar o texto, irmão. Nós não vamos inventar, não vou colocar nada que não esteja no texto. Vai ser o texto puro. E aí, continuidade. Para um homem entrou o pecado no mundo. E? Pelo pecado. Pelo pecado o quê? A morte. Então, por um homem o pecado acessa o quê? O mundo. E por este pecado entrar no mundo, também entra a morte. A morte entra na onde? Na onde a morte entra? No mundo. É um conceito básico, certo? Sim. Por um homem, Adão, entrou o quê? O pecado no mundo. E pelo pecado a morte não entrou só na humanidade, a morte entrou no mundo. Então, árvores eram para morrer? Não. Animais eram para morrer? Não. Agora eu vou fazer uma pergunta. Os vegetais, as árvores, as plantas, elas descendem de Adão? Não. Bom, eu tô indo aqui com vocês aqui por um caminho que vocês precisam aprender isso aqui. Então aqui tem gente que nunca vai aprender isso aqui. Então, ó, presta atenção. Os vegetais têm descendência de Adão? Eu acho que não. Não, porque o homem foi criado depois. Deus criou os céus e a terra. Ele cria a vegetação. Ele cria os animais. O homem no sexto dia. Vocês estão aí? Diga amém. Amém. Então, a vegetação não descende do homem. Os animais também não descendem do homem. Mas a morte passou para eles? Sim. Eles pecaram? Não. Agora nós temos um ponto para parar para pensar. Vocês estão aí de verdade? Diga amém. Amém. Algum vegetal pecou? Não. Algum animal pecou? Não. Eles não têm razão, eles não são como nós, nem tem forma deles terem pecado. Porém, a morte passou para eles, sim ou não? Sim. Porque por um homem entrou o pecado no mundo. E pelo mundo Morte. aliás, e pelo pecado, perdão, a morte. A morte não vem só para os homens, a morte vem para todo o mundo. Por quê? Se corrompeu? Quem se corrompeu? O mundo ou Adão? Adão. Daqui a pouco a gente chega na aula de hoje, irmão. Eu estou introduzindo para vocês dar uma forçada aí no pensamento. Quem se corrompeu? O homem. Os vegetais? Não. Os animais? O homem. E por que a morte entra no mundo de uma forma geral? Sendo que os vegetais não descendem do homem e nem os animais descendem do homem. Não, tem hora que a gente tem que perguntar. Fala comigo assim, não existem respostas. Não existem respostas. Sem perguntas. Sem perguntas. Então, se você quer uma resposta, você tem que fazer uma pergunta digna da resposta. Se você não perguntar corretamente, também não vai ter a resposta correta. Quem é o administrador do mundo? O homem. Essa minha esposa, irmãos. O homem. O homem chama.
É um homem. Vamos lá. O homem. Sim ou não? Sim. Beleza? Ele é o administrador legal de tudo que existe no mundo. Domine sobre os peixes que há no mar, sobre os animais da terra, sobre as aves que voam. Sim ou não? Sim. Salmos, os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Quando ele se corrompe, tudo que está debaixo do domínio dele entra em corrupção automática. Fala assim, por isso, fala comigo, por isso, nunca, em nenhuma liderança, o pecado afeta só ele. O pecado afeta só ele. Involuntariamente, irmão, involuntariamente, qualquer tipo de liderança que entrar em um tipo de pecado, os liderados posteriormente vão acabar se corrompendo. Não estou falando que são todos, tá, irmão? Mas vai haver corrupção. Fala assim, a corrupção não é visível. A corrupção não é visível. Ela vem pelo mal. E o mal na humanidade veio através do quê? Da Obediência. Da desobediência. Por quê? Porque foi uma proposta de quem? A proposta do diabo, sim ou não? Sim. Quando a proposta do diabo veio, o mal automaticamente foi semeado. Quando recebe-se o mal foi implantado. E por que ele semeou o mal justamente no líder? Para poder alcançar tudo que estava debaixo da sua liderança. Vocês estão aí? Diga amém. Amém. Fala assim, Deus me guarda. Deus me guarda. Na minha liderança. Na minha liderança. Todos que estão em cargo de liderança, é isso mesmo. Porque o alvo do inimigo com lideranças é isso. Porque, sendo algo do reino das trevas semeado, ele vai alastrar. A terra produzia erva daninha? Não. Espinho, abrolho? Mas qual foi o resultado do pecado? Maldita é a terra. Deus não falou, maldita é a terra porque eu estou profetizando para ela ser maldita. Não foi isso que Deus falou. Deus falou para Adão, maldita é a terra por tua causa. Agora ela vai passar a produzir espinhos e abrolhos. As ervas daninhas começaram a vir. Erva daninha traz o que? Vida ou morte? Morte. Veja que não é Deus que trouxe as ervas daninhas, os espinhos e abrolhos. Foi resultado da desobediência ouvindo a voz do diabo. Aí quando você ouve ele foi homicida desde o princípio, aí você tem que pegar isso aqui, mano. Porque ele não trouxe a morte só para o homem, ele trouxe a morte para o universo através do pecado do homem. Vocês estão aí? Diga amém. Amém. E ele introduziu um império de morte. Fala comigo, império. Império. Não é só um reino, ele fez um império de morte. Você sabe que os imperadores são aqueles cabras mais ruins que existem no mundo, né? Abre em Hebreus 2, rapidinho. Hebreus. Ontem eu falei um pouco sobre isso aqui para os meus alunos de teologia, mas era uma outra visão, outra perspectiva. 2,14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participa das mesmas coisas, para que pela morte aniquilassem o que tinha o império da morte, isso é o diabo,
Quem são os filhos que participam da carne e do sangue? Nós. Certo? Então Cristo participa das mesmas coisas. Para quê? Para que através da morte dele, ele aniquilasse o império da morte. Aliás, aniquilasse o que tinha o império da morte, a saber, o diabo. Então, com a morte dele, ele aniquila todo o poder do maligno. Aniquilando o poder do diabo e do império da morte. Verso 15. E livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Olha para alguém que está do lado e fala: você era sujeito. Você era sujeito À escravidão. à escravidão. Agora alguém pergunta aí: qual escravidão? Qual a escravidão? A escravidão da lei do pecado e morte. Lá em Romanos 8, Paulo fala: a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e de morte. Nós estávamos fadados a isso. Fala, por quê? Por quê? Por causa de algo chamado corrupção, que veio com o mal semeado por Satanás. O que Satanás fez foi semear um mal que trouxe corrupção e corrompeu o homem e todo o universo, todo mundo, tudo que estava debaixo da autoridade do homem. Romanos 8, vamos lá. Romanos 8. Verso 19. Pode ler, Luana. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Ó, a ardente a expectação da criatura. Quem na sua tradução está criação aí? Todos estão criatura? A minha está criatura. A minha está criatura. Quem na sua está criação aí? A minha está criação. Criação. Então, para entender que essa criatura está falando da criação inteira, porque a ardente expectação da criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Fala comigo. Toda a criação Toda a criação foi envolvida foi envolvida na corrupção na corrupção e na morte, da morte. por causa do pecado do homem que entrou no mundo, mesmo que não sejam descendentes. Então, para com esse negócio de achar que a morte que você tem é porque você herdou pecado por meio do sangue. Eu não sei de onde que tiraram isso, que os pecados passam pelo sangue. O pecado hereditário, da onde? Não existe pecado hereditário não, irmão. Não tem um texto, não tem um versículo. O que existe é distorção de versículo. Se fosse assim, então a morte passou para toda a criação, porque eles também são descendentes de Adão. A Eva não, as ervas, as plantas, as árvores, são descendentes de Adão também, porque elas morrem também, e não era para morrer. Os animais também são descendentes de Adão, passou para eles o pecado geneticamente, porque eles morrem. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, irmão. A criação inteira entrou num estado de corrupção. Toda a criação entrou no estado de corrupção, porque o diabo, ele só precisava de um espaço e ele conseguiu semear o que ele queria. O mal através da corrupção, por meio da desobediência de Adão. Então todos que nascem aqui neste mundo já nascem corrompidos e debaixo de corrupção, e serão corruptos, não tem jeito. Fala assim, o sistema corrupto abordou o mundo inteiro. Os animais, os vegetais, eles não são como nós, que são racionais e que entendem
Mas ao mesmo tempo a morte alcançou eles do mesmo jeito. Mas você entende. E você tem culpa. Eu também tenho culpa. Nós temos culpa justamente por quê? Porque isso é racional. Nós somos racionais. Nós entendemos as coisas, nós compreendemos. Continuando, eu vou voltar lá porque eu não saí do Romanos 5 ainda não. Verso 20 ainda do 8 aí, Romanos 8, 20. Pode ler, Luana. Romanos 8, 20. Pois a criação foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança 21. Então, a criação ficou sujeita à vaidade, a ser passageira, porque não era para ser passageira. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. O que está falando? De coisas passageiras. A vaidade aqui é no sentido de algo passageiro, algo que passa, algo que não permanece. Isso é a vaidade. Mas não foi por causa da sua própria vontade. A criação não teve vontade. A criação não comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quem comeu foi Adão. Mas por causa do que a sujeitou. Quem sujeitou ela? Adão, porque ele é o administrador legal de toda ela. Vocês estão conseguindo pegar aí o 21. Pode continuar lendo. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada. Libertada! Lembra Hebreus 2:14 que a gente acabou de ler, o 14 e 15? Que sendo libertos da escravidão, e agora a criação também espera ser liberta da escravidão. Vocês estão aí, ó. Eu estou inventando coisa assim da minha cabeça, eu não estou teorizando conceitos, criando teses. Eu estou mostrando para vocês a palavra viva, texto a texto. Então a criatura vai ser liberta do poder da escravidão, da corrupção. Olha essa palavra, da corrupção. Vocês estão aí? Glória a Deus. Fala assim, a corrupção é um problema no universo. Então a corrupção entra na igreja, a corrupção entra na política, a corrupção entra na família. E fala alguma outra coisa que a corrupção entra. Qualquer lugar que você imaginar da sociedade, a corrupção entra. Na política. De várias formas diferentes. Então ela pode entrar na parte financeira, ela pode entrar na parte sexual, ela pode entrar na parte moral, ela pode entrar na parte relacional, ela pode entrar de várias formas, de várias maneiras, corrompendo, destruindo. O que é isso? O mal. O alcance do mal. Mas a igreja é a primeira que vai ser totalmente liberta do poder do mal. Porque Cristo já pagou o preço completo por isso. E nós somos libertados do poder do pecado, foste feitos servos de Deus. Amém. Então eu estou mostrando aqui para os irmãos que essa criação no 22 vai dizer que ela está gemendo com dores. E aí depois vai falar que nós também, que temos as primícias do Espírito, no verso 23, também gememos aguardando a adoção, a redenção do corpo. Olha para o irmão que está do lado e fala para ele, nosso problema nesta terra só vai acabar quando formos transformados. Enquanto não houver transformação de corpo, irmão, é dia a dia crucificando a carne, é dia a dia crucificando as concupiscências, é dia a dia crucificando as vontades, os desejos, aquilo que não honra a Deus, aquilo que não glorifica a Deus, é dia após dia se colocando na cruz e seguindo Jesus. É dia após dia, não tem jeito. Se não é de uma forma, vai ser de outra, mas vai ser todo santo dia. Vai ter dia que vai ser mais fácil, que é os dias que você está mais inclinado ao Espírito, você tem andado mais no Espírito. Você quer que essa caminhada seja mais fácil? Anda no Espírito.
Mas não estou dizendo que ela vai ser fácil, estou dizendo que vai ser mais fácil. Nunca vai ser fácil. Ela vai ser mais fácil. Agora, se você não se encher do Espírito, se você não viver pelo Espírito, irmão, vai ser muito mais difícil a vida cristã. Vamos lá, Romanos 5 de novo. Eu estou dando a base para o que a gente começou ainda. Também, por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou para todos os homens. Então, o mundo recebeu a morte, mas a morte passou para todos os Homens. O texto está falando que o que passou foi o pecado ou foi a morte? Quero que alguém me responda. Segundo o que está no texto, não inventa. A morte. Romanos 5,12. Olha lá, de novo, 5,12, ó. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, Adão, certo? E pelo pecado entrou a morte. Assim também o que passou a todos os homens? A morte. A morte. Por que a morte vai para todos os homens? Resultado de uma sentença que Deus deu. Do dia que comeres, certamente Morrerás. morrerás. A morte entrou no mundo. O plano de Deus era morte ou vida? Vida. Vida. Por isso ele colocou a árvore do conhecimento do mal, mas colocou a árvore da vida, que estava no meio do jardim, para o homem olhar para o meio, falar, essa daqui é que Deus quer, mas ele preferiu olhar para outra que estava do lado, disse que estava no meio, mentiu, a mulher, né? E aí comeu da que não tinha que comer. Então entrou a morte, e a morte é que passa para todos os homens. Fala assim, a morte passou aos homens. A morte passou aos homens. Então teve aqui, ó, o Abel, teve o Caim, teve o Sete. Todos morreram? Sim. Todos morreram. Aí vai continuar vindo a humanidade. Todos morrem? Sim. Você morre? Sim. Eu morro? Sim. Todo mundo morre? Todo mundo. Se até quem não tinha nada a ver com o amor, com o pecado, irmão, morre, quem dirá o descendente daquele que foi o envolvido primeiro com o pecado, que trouxe a morte? Se aqueles que não são descendentes diretos de Adão morrem, os vegetais, os animais morrem, a morte entrou no mundo e alcançou até eles, quem dirá quem é da descendência do Adão, meu irmão? Claro que vai morrer. Agora, minha pergunta é, prestem atenção nas perguntas. Como que você estava em Adão? Ó, o homem é alma vivente, certo? Gênesis 2,7. Soprou o Senhor Deus sobre o homem, foi vida e se tornou-se alma vivente. Esse foi o Adão. Mas aí todo homem, para ser alma vivente, precisa do quê? Uma semente fecundar um óvulo, um sêmen fecundar um óvulo e assim nasceu uma criança. Nasceu a criança, uma alma vivente. Diga amém. Amém. Beleza. Então, a partir de quando que você se torna uma alma vivente? Quando há fecundação. Assim que sua mãe tem um óvulo fecundado pelo espermatozoide, certo? A partir dali é uma alma vivente. Por isso que a igreja é contra aborto. Por isso, irmão. É simplesmente por esse fato. Todo tipo de aborto a igreja é contra. Por quê? Porque a partir do momento da concepção existe uma alma vivente. Agora todos os outros fatores que implicam, aí são debates e debates que vão ser intermináveis por vários tipos de motivos. Eu não quero entrar nisso agora. Estou falando de teologia. Não sociologia. Aí estamos aqui. Beleza. Você nasceu. Você é uma alma a partir do seu nascimento. Então tinha como você estar em alma em Adão? Sim. Alma? Não, a alma não, a semente. Porque a alma quem é? É você, ó. Alma, ó. O que é uma alma? Alma. O que caracteriza uma alma? Vontade, intelecto, emoções e sentimentos. Porque você foi concebido para isso. Ah, pastor, eu estava no ventre, ainda não está tudo desenvolvido. É claro que não.
Mas ali já existe em você. E tudo isso vai ser trabalhado na sua alma. Não vai ser trabalhado no seu corpo, não vai ser trabalhado no seu espírito. Vai ser trabalhado em quem você é. Diga alma. Alma. Beleza, tá bom, tá aqui. Então é impossível você estar em Adão em alma. Por quê? Porque a sua alma só vai passar a existir através da concepção. Você não existe em alma antes. Não existe essa possibilidade. Então como que você estava em Adão? Semente. Na semente. Então nós estávamos em semente. Porque Adão é o progenitor de toda a humanidade. Então todos nós estávamos nele, na semente de Adão. Então fala na genética dele. Na genética dele. Essa é a palavra mais correta. Nós estávamos na genética dele. Então geneticamente você descende de Adão. Não significa que a sua alma estava em Adão, mas a sua genética já estava nele. Você viria dele. Toda a humanidade viria dele. Diga amém. Amém. Quando Adão peca, ele peca sendo só alma ou sendo espírito, alma e corpo? Hã? Vocês estão com medo, gente. Pode falar. Foi quem que falou? Espírito, alma e corpo, exato. Era um ser integral. Ele não tinha morrido para que o espírito voltasse para Deus, o corpo voltasse ao pó e a alma seguisse o destino. Ele estava no seu ser integral. Fala, o homem integralmente. O homem integralmente É constituído de espírito, alma alma e corpo. e corpo. Embora a sua essência Embora a sua essência esteja na alma. esteja na alma. Isso até o novo nascimento, mas nós não estamos falando de novo nascido aqui. Então o novo nascimento é outra história. Então a essência da humanidade estava no quê? Na alma. Diga amém. Amém. Mas ele é constituído de espírito, alma e corpo. Lembra lá, Gênesis 2,7? Soprou o Senhor Deus sobre o homem fôlego de vida, o homem foi feito alma vivente. Esse soprou foi o Espírito de Deus, trazendo o fôlego de vida, que é o espírito humano, para dentro de um corpo. E aí o homem passa a ser uma alma vivente. Então, o Espírito de Deus, quando trouxe o espírito humano para dentro desse corpo, o Espírito de Deus ficou no homem. Ele não só colocou o espírito humano e foi embora, ele estava ligado. Era Adão, o primeiro homem, ligado com Deus, que ouvia a voz de Deus. Vocês estão aí? Amém. Ele ouvia a voz de Deus, ele falava com Deus. Deus falava com Adão. Aí está lá esse camarada, com a vida completa, boa, tremenda, tendo comunhão com Deus, de repente ele vai e peca. O que aconteceu? O Espírito de Deus vai se retirar dele. Fala assim, a morte instantânea que aconteceu foi espiritual. Exato. Aconteceu. Irmão, não é que não aconteceu a morte aconteceu exatamente na mesma hora, mas física não. Foi a morte espiritual. E ao mesmo tempo que a morte espiritual aconteceu, a corrupção do mal entrou no mundo e saiu corrompendo tudo que existia. Vocês estão aí? Diga amém. Amém. E agora, este homem está desligado de Deus. Efésios 2:1. Estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos vivificou juntamente com ele. Aí pela graça sois salvos. Então, qual era o nosso estado longe de Deus? Morto. Na onde? No delito e no pecado. O pecado te desliga de Deus. Está morto. Foi o que aconteceu com Adão. Diga amém. Amém. Então, todo homem que nascia tinha o Espírito de Deus? Sim. Quem descendia de Adão já tinha o Espírito Santo? Não. Não. Nasce sem. Por quê? Porque o primeiro já não tem. Quem vai vir dele também não tem. Fala assim, mortos espirituais. Mortos espirituais. E aí depois ia ter que acontecer a morte física. Que é o que o Salomão fala, que o espírito volta a Deus
e o corpo volta ao pó. Aí Jesus em Lucas 16 fala do destino da alma. E o que é a morte eterna? Que é chamada na Bíblia de segunda morte. Por que é chamada na Bíblia de segunda morte? Porque a morte eterna é onde a alma vai ser lançada no lago de fogo. Só que antes, ela vai ressuscitar com o corpo, para ser lançada alma e corpo no lago de fogo. Que é Apocalipse 20. Por isso é chamado de segunda morte, porque vai haver o físico sendo lançado no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então aí diga bem. Amém. E por que ela é chamada de morte? Porque é uma separação eterna de Deus. Fala assim, o conceito de morte na Bíblia... O conceito de morte na Bíblia é separação. é separação. Então, quando o homem pecou, foi separado de Deus, morreu no delito e pecado. Quando o homem morre fisicamente, seu espírito volta para Deus, seu corpo volta ao pó, sua alma segue o destino. É separação de novo. Quando é a morte eterna, que é lago de fogo, a alma com o corpo vai ser lançada eternamente para o lago de fogo, separados eternamente de Deus. Então, este é o conceito de morte. Diga amém. Amém. Pois bem. Aí, o camarada Adão, que é morto espiritualmente, gera um monte de filho morto espiritualmente. Agora, se o Adão, que tinha o Espírito Santo, conseguiu pecar, quem não tem o Espírito Santo, o que vai fazer? Pecar. Se o cara que tinha o Espírito Santo conseguiu desobedecer, pecou, foi desligado, e quem não tem? Vai pecar. Não tem jeito. Fala, segundo ponto. Segundo ponto. Segundo ponto é, quando você está num Adão que já perdeu a semelhança e imagem de Deus, porque ele foi o único criado conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, e aí quando você vai ler Gênesis capítulo 5, a partir do 1 ao 3, você vai ver que quando nasce o 7, vai dizer que este filho foi feito conforme a imagem e semelhança de Adão, não é de Deus, é de Adão. Por quê? Porque Adão já tinha perdido a imagem e semelhança de Deus perfeita. Você acha que a imagem e semelhança de Deus tem pecado? Não. Então a imagem e semelhança de Deus que havia em Adão também foi corrompida. Fala assim, então herdamos uma imagem e semelhança corrompida. Então, se você já nasceu em uma imagem e semelhança corrompida, desligado de Deus, qual é a possibilidade de que você não seja um pecador? Nulo. Tudo está mostrando para você, você é um miserável pecador. Por quê? Você já nasceu em um mundo que está corrupto. Você descende de um homem que tinha a imagem e semelhança de Deus e teve ela corrompida. O seu espírito não é mais ligado ao Espírito de Deus. Quando a sua alma é gerada, e um espírito que já está corrompido porque não está ligado com o Espírito de Deus, e um corpo que já está corrompido porque já não está na imagem e semelhança original de Deus, sua alma é o quê, irmão? Super santa, nasceu santa a sua alma que não vai ser corrupta? Você já nasceu debaixo de corrupção. Fala para o irmão que está do lado. Você nasceu debaixo de corrupção. Com uma natureza corrompida. E não tem jeito de você ser outra coisa sem ser pecador. A não ser que você nasça de novo. Por isso que Jesus Cristo falou: é necessário nascer de novo. Não é uma opção. Se você quer ver o reino de Deus, se você quer viver o reino de Deus, se você quer ser salvo, você quer ver o céu do lado de dentro, você tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo, não tem jeito. É simples, irmão. Você fala, eu descendi de Adão, eu peguei o pecado de Adão. Não é o pecado de Adão, não. É toda a corrupção que envolve o pecado que entrou no mundo. É muito maior do que um só pecado. É algo muito mais complexo do que isso. Fala assim, é todo um universo corrompido. Toda uma humanidade corrompida. Toda uma humanidade corrompida. Abaixa isso, barulho. E aí,
Aí o texto fala, assim também a morte passou a todos os homens, e por isso que todos pecaram. Ou seja, é uma consequência natural de quem vai nascer no mundo pecar. Se alguém está pregando e fala, você é a imagem e semelhança de Deus, é errado? Se você se converteu, pelo menos a semelhança de Deus você tem. A imagem, como ela é, ainda não. Mas vamos ter. Vamos ter. Depois da transformação do corpo. Com a transformação do corpo, você já volta à imagem original de Deus. E a glorificação é o aperfeiçoamento de tudo isso. Que é o estado perfeito. Porque, irmão, essa corrupção que entra no mundo, tira todo mundo que estava debaixo da glória de Deus, tira esse mundo da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem não perdeu só a inocência, ele perdeu a glória de Deus que estava nele. O universo também era envolvido de glória, irmão. Quem aqui já teve experiência de arrebatamento? Ou já viu o céu, alguma coisa do céu? Planta, folha, alguma coisa do tipo? Tem alguém no nosso meio? Eu vi o céu quando ele atendia. Sim, mas é que eu sou... Céu, flores. Eu contei que eu estava na igreja sede. Sim. Eu caí deitado, eu ouvia tudo, só não me mexia. Aí eu vi o céu, era um azul que eu nunca vi. Olha lá, o azul que nunca viu. Pronto. Um dourado, um sol que eu nunca vi. Um dourado que nunca viu. Vocês estão ouvindo isso? E eu sentia o calor do sol, aí eu sentia que as lágrimas desciam assim do lado do meu rosto, que eu estava deitada devagar para cima. Depois me levantaram, né? Aí a missionária Cleusa falou para mim, você foi arrebatada, moça, que ela me chamou de coisa. E passaram uns dias, um irmão nosso, em Cristo, que morava bem longe de São Paulo, ele foi em casa, ele entrou na cozinha, olhou para mim e falou, você foi arrebatada, né? Você sabe, estou vendo na sua face, Deus está me chamando. Irmão, você ouviu o que ela falou? Um azul que nunca viu. E um dourado que nunca viu. É tudo mais vivo. É essa glória. A criação aqui perdeu. Mas um dia ela vai, porque ela geme. Esse novo céu e nova terra é porque eles vão ser restaurados a um estado original. Nossa, alguém deu um glória a Deus ali. Porque esses céus e terra que agora existem, a Bíblia diz que vão ser desfeitos pelo fogo. E aí você vai ver todo o processo que vai haver na grande tribulação, tudo. E o culminar da vinda de Jesus para uma restauração plena de toda a terra. E ela vai vir com mais glória do que ela já provou. Nós vamos ser o pontapé inicial da nova criação. Nós que temos as primícias do Espírito Santo. Oh, glória, esse Espírito foi dado a você, meu irmão. Para nós sermos os primeiros, as primícias da criação nova, da nova criação. Somos os primeiros que vamos receber esta glória. A igreja do Senhor Jesus. Isso é tão maravilhoso, meus amados irmãos. Então, essa corrupção foi entrando no mundo, trazendo toda a morte. Por isso que é impossível alguém sem a graça de Cristo, sem o Espírito de Deus nele, fazer outra coisa sem ser pecar. Se não for para o lado do homicídio, vai ser para o lado da prostituição. Se não for para a prostituição, vai ser para o lado de porfias, por contendas, por fofocas. Sempre vai ter alguma coisa que alguém tem uma tendência pecaminosa. Por quê? Porque sem a graça de Jesus, sem o sangue de Cristo, sem a ação do Espírito de Deus em nós, sem a palavra de Deus em nós, a nossa natureza corrupta, caída no pecado, não consegue vencer esse ciclo. Fala assim, sem Cristo, a lei do pecado e morte é uma sentença de escravidão.
Por isso que eu precisei passar por todos aqueles textos para mostrar isso aqui para vocês. Então, o que você vê aqui em Gálatas capítulo 5, esses tipos de pecados que estão dentro da igreja, é justamente por isso, porque a pessoa já foi perdoada pelo sangue. Fala, já foi perdoada. Pelo poder do sangue. Fala, já recebeu o Espírito Santo. Já tem a palavra. Mas não se submete ao Espírito Santo. Uma coisa é ter, outra coisa é se submeter. São duas coisas diferentes. Então você vê o crente que fala em línguas, tem dons maravilhosos do Espírito Santo, você até abre a palavra assim, você fica indignado de ser novo convertido, que eu fazia isso. Eu abri a palavra, pastor Pedro. O cara era vaso, hein? Graças a Deus ele se converteu, está casado. Mas ele era terrível. Ele batia na namorada e fornicava. E aí ele pregava, irmão, pensa que Deus usava o cara, irmão. E eu assim, velho. Aí os crentes mais antigos falavam, Deus não habita onde está o pecado. Eu falei, esse desgramado aí. Eu julgava mesmo, irmão, não estou mentindo não, eu julgava mesmo. Abri a palavra. Mas a verdade é que o Espírito de Deus só se comunicava no Espírito dele. A alma dele ainda não tinha feito isso aqui, ó. A alma dele não aprendeu ainda a fazer isso aqui, sim, Senhor. Quantos de nós, irmãos, nossa alma ainda não sabe abaixar a cabeça para o Senhor? O Espírito de Deus comunica no seu espírito, comunica lá dentro de você, dá as direções, mas a sua alma reluta com a vontade de Deus, debate com a vontade de Deus, questiona a direção de Deus. Deixa-se levar pelos prazeres momentâneos. Isso aí é a luta da carne e do Espírito. É possível, irmão, um crente novo nascido cometer esse tipo de pecado, senão ele não escrevia para a igreja. Aí olha só o tipo de pecado: homicídio. Um crente matar outro. Fala como? Porque você pensa em homicídio, logo de cara você pensa o quê? Puxou um revólver, tal, pegou uma faca, tal. Não é. Não é só isso, pode acontecer também. Não estou falando que não pode. Não deve. Mas que pode acontecer, pode. Mas a Bíblia diz que aquele que aborrece o seu irmão, olha só o texto de João diz, aquele que aborrece o seu irmão é homicida. Se eu arrumo jeito para provocar o meu irmão de forma que o meu irmão fique aborrecido comigo, eu sou um homicida. Se eu tenho aversão ao meu irmão de forma que eu o aborreço, eu sou homicida. E às vezes a gente está pensando que o homicida é o que puxou o revólver e atirou. Isso aqui, irmão, e você pode ver que a maioria desses pecados são comuns na igreja. A maioria dos escândalos atuais, os irmãos que têm Instagram, Facebook, até na TV, né, passa. Tantos pecados e escândalos graves, infelizmente, dos nossos próprios irmãos, por aí afora. E às vezes a gente diz que ele não é irmão, às vezes a gente diz que ele não era homem de Deus, não era mulher de Deus, mas na verdade foi alguém que se corrompeu cada vez mais. E acabou em um ponto que ele não houve mais arrependimento e acabou caindo na desgraça alheia, pública. Mas pode ser que começou sendo irmão, normal.
começou pouco a pouco. Porque um abismo chama outro abismo. Paulo não normaliza na carta as obras da carne. Olha a continuidade. Eu achei que hoje eu ia conseguir chegar aqui no desenho daqui, mas não chegou. Mas na outra com certeza já chega, porque essa parte eu encerro hoje, ó, das obras da carne. Semana que vem é fruto do Espírito só. Olha lá. Embriaguez. Vocês já ouviram falar de algum irmão cachaceiro? Ô irmão, não pode ter carnaval que o cara desvia, irmão. Carnaval desvia, Páscoa desvia, Natal desvia, mas nunca desvia mesmo. É só nos dias, daqui a pouco. É cachaceiro. Gosta da birita, gosta. E não é aquele que, não, estou com a minha família, vou tomar aqui socialmente. Socialmente é uma obra, fica bêbado, todo mundo descobre que passou vergonha. Ele não tomou um minha ali com a família, nem disfarçado, não. Ele ficou bêbado mesmo, para todo mundo saber que ele era bêbado. É assim ou não? Não acontece, só acontece nos pimentos, no cocaína não tem esse tipo de coisa não. Olha lá, glutonaria, e essa glutonaria aqui, na tradução da irmã, lê aí depois do bebedices, ou embriaguez. Orgias, não tem. Continua, não tem o quê? Não tem bebedice, tem embriaguez? Comece do versículo, vai lá. No 21. Imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizade, desavenças, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias. Embriaguez, depois? Orgias. Orgias! Quem na sua Bíblia tem orgia aí? Na minha glutonaria. Glutonarias, justamente. Sabia que não tem um erro, nem na dela e nem na sua? É que uma não completou a outra. É glutonaria com orgia, porque era a forma dos romanos. Isso aí era uma cultura que veio de Roma e estava entrando no meio da igreja. O povo fazia banquetes porque os soldados venciam guerras, faziam banquetes, e ficavam se prostituindo durante os banquetes. E aí eles vomitavam durante esses períodos para poder comer mais e poder continuar se prostituindo mais. Continuamente. E aí, no meio da igreja, adivinha o que ia começar a acontecer? Pessoal que também gostava dos banquetes com orgia. Irmão, pasmem. Eu não sei se vocês estão prontos. Não vou falar não, deixa eu falar. Eu conheci a Serva de Deus, que ela, comendo, ela tá para fora e voltava a comer de novo. Aí já é anorexia, né? Já é da... Não, ela comia de novo? Não, então não é anorexia, era pouquíssima. A minha mãe escandalizou com essa irmã. Minha mãe lá em Recife. Ela vomitava para depois continuar comendo. Sim, ela... Glutonaria, isso é glutonaria de verdade, irmão. Comeu, sabe? Comeu bastante. Aí foi... Não é que ela passou mal, vomitou e voltou com ele de novo. Glutão não é a pessoa que come muito não, tá, irmão? Aí minha mãe olhou assim, meu Deus. Tem pessoa que come muito e aguenta o que come. Minha mãe comentou com a minha esposa, que era Creuza, né? Mas Creuza? Será? Faz isso, irmão. O problema é quando você deixa de aguentar o que você comeu. Se você passou mal, pode orar que você pecou. A comida... Ora. Foi glutão nessa hora. A glutonaria, ela tem a ver com o que você comer excessivamente, além do que você aguenta. E a pessoa ficando mal. Então bom, eu conheci, eu sinto vergonha de falar isso, irmão, mas uma irmã obreira procurou, estou falando de caso conhecido, caso próximo assim, porque o marido dela, pastor,
Saia com ela, o obreiro que era presbítero, saía com um casal que era pastor. Ela e o presbítero saíam com um casal que era o pastor da igreja. E a mulher. Eles faziam troca. E aí a mulher começou a abominar aquilo que ela fez porque eles queriam, fez porque ela queria, mas chegou um ponto que ela não aguentava. Ela foi procurar conversar. Isso foi lá na região, lá onde eu moro, irmão. Não, irmão, é na igreja que essas coisas também acontecem, irmão. É no meio dos cabas, os povos que já nasceu de novo. Esse povo não era da nossa igreja, não foi comigo diretamente, não. A gente conhece o pessoal, a gente conheceu a irmã da confissão, mas não foi diretamente pra gente. Mas a igreja fechou. A igreja fechou. Não houve um espalhado assunto, mas a igreja fechou. Acho que alguém deve ter pressionado, acabaram. Eu assisti a igreja naquela com Judeus, eu não sei se o pastor viu. Que mensagem, irmão. É isso mesmo, o que ela estava falando, aquilo é a verdade, irmão. É contra. Não tem que apoiar, não. É o marido que bate na mulher, o obreiro que é pedófilo, que está abusando de criança na igreja. Tem que disciplinar, tem que ir para a delegacia. É o que ela falou. Não tem conversa. Um dia foi homem de Deus, se corrompeu, não se arrependeu, desceu ladeira abaixo. Eu não digo que nunca foi homem de Deus. Alguém pode exagerar e dizer nunca foi homem de Deus. Pode ter sido um dia. Mas não percebeu essa arapuca que a carne vai criando, a obra da carne, para querer nos ver lá na lama. Porque a corrupção já entrou no mundo faz tempo. E as perversões estão piorando cada vez mais, estão alcançando mais espaço dentro da igreja. E lembra que o Paulo falou que haverá tempos trabalhosos. Não, o tempo de Paulo já era trabalhoso, imagina hoje. Os tempos trabalhosos são os tempos de hoje, mais ainda. A iniquidade está avançando. E o nosso dever é a gente cuidar de nós, para que nós não venhamos a ser essas pessoas que vão deixar a carne agir. Olha lá, encerrando, o pastor vinha orar, porque já passei 1 minuto agora, 5 minutos com esse que eu vou falar. Vem para cá já, pastor. Todas estas coisas semelhantes a estas, como já vos disse antes também, vos digo agora, os que tais coisas praticam, não herdarão o reino de Deus. Olha isso aqui. É a prática, não é a pessoa que teve uma queda, não é a pessoa que teve uma falha, não é a pessoa que se corrompeu em um momento, se arrependeu e voltou para Deus. Ele está falando dos que vivem na prática. É os que se entregam a essas obras. Jamais herdarão o reino de Deus. Hein, pastor?